Aqui, gente, terminado a parte das costas, a única coisa que mudou nas costas, como eu falei, foi que na parte da frente... Ai, aqui eu já tinha juntado. Tá, mas eu vou deixar assim, porque eu já juntei o outro lado aqui, que eu queria provar. Na parte da frente, a gente fez 2 quadrados grandes, separados, né? E depois a gente fez apenas uma fileira inteira, tá? E nas costas, a gente fez apenas um quadrado separado, né? Uma carreira, assim, uma carreira que eu digo quadrados, né? Um quadrado aqui, um quadrado aqui, e aí fizemos 2 carreironas de 2 quadrados. Essa é a diferença, tá? Só isso. Tô chegando aqui no final, fiz uma correntinha e a gente vai unir com a outra ponta. Essa uma correntinha é aquele quadradinho que vai formar, né? Que fica entre os quadrados. Por isso que a gente tem que fazer essa correntinha. Então, eu fiz essa correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto da parte da frente, tá? Daquela última carreirinha. Faço um ponto baixíssimo. Aqui no outro lado eu já fiz, mas daí vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Deixa eu só desvirar daí, que tá aqui do lado contrário, ó. Aí, aqui vai ser a minha parte da frente. E do outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão pegar o ponto baixo que vocês fizeram, só desmanchem, né, o ponto baixíssimo que a gente fez. E aí, é só pegar a parte da frente também e fazer igual que a gente fez agora. Passa ali com ponto baixíssimo e aí passa por dentro da laçadinha pra fechar, tá? É só pra formar essa partezinha aqui, ó, desse quadradinho que tem entre cada quadrado maior, tá bom? E agora, a gente vai seguir fazendo o mesmo esquema que a gente tá fazendo, só que vamos trabalhar ele ao todo, né? Vamos trabalhar ele circular. Então, aqui agora, como a gente já terminou as carreiras de quadrado, vem agora aquela carreirinha de quadradinhos. Então, nós vamos iniciar com 4 correntinhas, para ser um ponto alto, e uma correntinha. Pulamos essa correntinha que a gente acabou de fazer, né? Aqui no primeiro ponto alto, a gente faz ponto alto. E aí, a gente vai seguir fazendo uma correntinha, pula um ponto, no próximo um ponto alto. E a gente vai repetindo essas carreiras. A única diferença é que agora a gente vai trabalhar a parte da frente e a parte das costas junto. Vamos trabalhar toda essa volta, aí depois vamos repetindo essas carreiras aqui dos quadrados, tá? E agora, nós só estamos trabalhando aí circular, essa é a única diferença. Aqui, a gente vai fazer assim, até chegar um pouco acima do umbigo, tá? Tem que terminar com uma carreira de quadradinhos, igual essa aqui, ó, tá bom? Que depois a gente vai trabalhar a carreirinha de ponto alto, e daí a gente vai mudar o ponto, tá? Antes de iniciar novamente os quadrados. Então, tem que chegar ali sobrando uns 2, 3 dedos acima do umbigo. Uns 2 dedos, acredito que tá bom, tá? E a última carreirinha tem que ser essa carreirinha aqui de quadradinhos. Logo após a gente terminar essas carreiras aqui, logo após a gente terminar de formar os quadrados maiores, tá bom? Então, não sei, aqui no meu, eu acho que vai dar uns 3 quadrados ou 4 quadrados grandes, porque nem chegou ali no seio ainda, tá começando a cobrir o seio agora, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras, vocês fazem aí de vocês, e aí eu volto pra gente dar continuidade. Olha, gente, eu fiz aqui 4 desses quadrados redondos, né, em circulares, trabalhando em circulares, fiz 4, então, 4 conjuntos. E terminei, então, com uma última carreira de quadradinhos. Aí, a minha linha acabou, e eu vou aproveitar que ela acabou, para poder já fazer aqui o trabalhado aqui dessa gola, tá? Que ela vai ser 2 carreirinhas de quadradinhos. Se vocês quiserem, vocês podem fazer uma só. Mas elas aqui são, na foto, são 3 carreiras de quadradinho, tá? 3 não, desculpa, 2 carreiras de quadradinho. Então, é o que eu vou fazer. Então, vou colocar aqui, pegando pela parte das costas, sempre pra onde ficam os nozinhos. Então, vou pegar aqui no primeiro pontinho, qualquer lugar, vocês podem escolher aí. Vou passar a minha linha e vou fazer 2 nozinhos. Aqui, 1 e aqui 2. Eu tô pegando bem naquela parte, ó, que tem as carreiras dos quadrados, tá? Então, aqui, cada carreira equivale a 2 pontos, tá bom? Só pra vocês
saberem. Então, aqui, vou iniciar com 4 correntinhas para ser um ponto alto e uma correntinha de separação. Aí, pulo um ponto, no próximo, faço um ponto alto. E assim, a gente vai seguindo. Uma correntinha, sempre lembrando aqui que cada carreira equivale a 2 pontos. Então, só vocês observarem, se vocês olharem bem, dá pra ver que cada carreirinha tem 2 pontos, tem 2 espaços para colocar pontos. Então, é só ir sempre pulando um ponto e no próximo fazendo um pontinho alto, tá? Sempre fazendo a correntinha. Então, a gente vai fazer assim por toda essa volta, ó, por toda essa parte, depois por toda essa parte quadradinhos. Tentem aqui colocar quadradinho sobre quadradinho, ó, aqui na frente e atrás, onde tem esses quadradinhos. Tentem encaixar onde é ponto alto, faça um ponto alto, dei uma correntinha, um ponto alto, tá? Tentem encaixar quando chegar aqui. E aí, façam isso por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, eu volto pra finalizar a carreira e a gente vai fazer mais uma. Quem quiser pode fazer uma só, tá? Mas aí, quem quiser também faz duas. Eu vou fazer duas. Cheguei aqui no final. Vou fazer, então, a minha última correntinha. Ó, deixei certinho ponto alto sobre ponto alto, aqui onde tinha, né, os quadradinhos, como eu falei pra vocês. Então, aqui eu vou fazer a última correntinha. E aqui onde a gente iniciou, a gente vai pegar a terceira correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto, e vamos fechar com ponto baixíssimo. Daí, quem não quiser mais fazer outra carreira, pode só cortar a linha e passar por dentro da laçada. Eu, no caso, quero fazer mais uma. Então, vou iniciar novamente com 4 correntinhas, para ser um ponto alto e uma correntinha. E aí, a gente vai trabalhando sempre, ó, ponto alto sobre ponto alto. E vai fazendo sempre uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou aproveitar, depois que eu terminar esse acabamento, e eu já vou tirar uma foto com ela assim, pra ser uma blusinha. Eu vou fazer aqui os arremates, né, dessas coisas que ficaram. E aqui embaixo já vou fazer o cordãozinho. Já vou fazer o cordãozinho pra passar por essa primeira carreirinha pra poder tirar a foto, tá? Mas o cordão não vai ficar nessa primeira aqui. Então, o que que eu vou fazer? Terminei esse acabamento, eu vou fazer uma das mangas já, porque eu também quero tirar a foto com a opção de manga. A minha manga, eu vou fazer ela meio 3/4, então, a minha manga vai ficar aqui, próxima aqui, ó, ao cotovelo, tá? É onde vai ficar a minha manga. Não sei se chega a ser 3/4, mas é aqui que vai ficar. Então, aqui eu vou trabalhar depois já uma das mangas, que eu vou fazer, então, alguns quadrados, depois eu vou trabalhar outra com vocês, tá? Quem não quiser fazer manga, vai poder deixar assim. Quem quiser fazer a manga longa, vai poder fazer a manga longa. E eu, no caso, vou fazer 3/4, tá bom? Aí, eu vou fazer uma e volto pra fazer a outra com vocês. E aí, sim, depois a gente começa a trabalhar o resto do comprimento do vestido. Aqui, gente, como eu havia falado pra vocês, eu ia aproveitar pra tirar foto como blusa, né? Eu coloquei o cordãozinho aqui, mas só pra tirar foto. O cordãozinho vai ficar mais embaixo, então depois eu vou tirar. Fiz um cordão com 320 correntinhas, tá? Que a gente vai passar depois que a gente fizer as próximas carreiras. E aqui eu fiz um dos braços. O que que vocês podem fazer? Tem duas opções. Pode deixar dessa maneira aqui, que já está, que dá tipo uma mini manguinha, tá? Que vocês podem observar na foto. Ou vocês podem seguir, igual eu fiz aqui, só que reto até o pulso, que vai ficar a manguinha larga, vai ficar larga desde o início até o pulso. Ou pode fazer que nem eu fiz, ela vai ficar larguinha aqui nessa parte do ombro, e aqui fica acima do cotovelo, esse tamanho que eu fiz. E aí, aqui eu fiz uma diminuição e depois fiz... Então, vocês têm essas 3 opções. Eu vou passar essa maneira aqui que eu fiz, mas vocês podem ou não fazer só uma carreirinha de ponto baixo para dar um acabamento, fazer reto até o pulso, tá? Ou pegar e fazer essa diminuição que nem eu fiz, tá bom? Então, aqui, a gente vai fazer primeiro uma carreira de quadradinhos, e essas carreiras de quadradinhos, elas têm que encaixar com esses quadrados. Se vocês observarem, ó, aqui onde tem um quadrado aqui, aqui tem um quadrado aqui, aqui tem um quadrado aqui, tá? Então, tem 6 quadrados, porque é o que tinha aqui na nossa manga, ó, 3 quadrados na frente, 3 quadrados atrás. Então, é o que a gente vai utilizar. Eu vou ver quantos quadradinhos tem que ter, mas, na verdade, não precisa nem ver, vocês têm que encaixar esses quadrados, tá? Nós vamos pegar aqui na manga, onde aqui tem um quadradinho, ó. Tá vendo que aqui tem um quadradinho?
onde junta uma manga com a outra, então é por aqui que a gente vai começar, aqui na parte de baixo, na parte que fica aí embaixo do braço, tá? Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, e os quadradinhos a gente vai encaixando, tá? Então, passei aqui a minha agulha, vou fazer 2 nozinhos. 1 e 2. E vou subir 4 correntinhas para ser um ponto alto e uma correntinha. 3, 4. Aqui, onde já tenho o ponto alto daquele quadradinho, ó, bem aqui, ó, vou fazer o ponto alto. Lembra que são 7 pontos altos que nós temos que ter antes de ter os quadrados. Esses quadrados do meio, do quadrado maior, e esses que separam os quadrados grandes, tá? É só vocês lembrarem que é o que a gente tá fazendo. Então, aqui eu preciso ter 7 pontos, eu já tenho aqui um ponto. Tem que ter, no caso, 3 quadradinhos antes de ter o quadradinho do meio. O quadradinho do meio vai estar aqui, ó. Aqui vai estar o quadradinho do meio, aqui o quadradinho de separação. Aqui o quadradinho do meio, aqui o quadradinho de separação, tá? Então, aqui eu tenho um ponto. 2, e agora aqui o terceiro. No caso, vamos encaixar 3 quadradinhos, ó. Então, tenho aqui um quadradinho, tem que ser 3 quadradinhos antes de fazer o quadrado do meio. Então, é só encaixando, ó. Aqui eu tenho, vou fazer aqui. Aqui eu tenho o segundo quadradinho. E aqui, o terceiro quadradinho, ó. Aqui tá o quadradinho do meio. Então, nesse pontinho aqui, eu vou fechar. Tenho 3 quadradinhos. Agora, eu vou fazer o quadradinho do meio. E depois, vou precisar fazer mais 3 quadradinhos, antes de fazer o quadradinho de separação. Então, eles têm que ficar meio que um certinho no outro, ó. Tá? Agora, tem que fazer 3 antes de chegar nesse quadrado. Então, vou fazer aqui. Aqui eu tenho um. Vou fazer aqui o segundo. Vocês entenderam, né? Eles têm que encaixar, gente. O segundo eu vou colocar aqui. E o terceiro eu vou colocar aqui, ó. Tá? Então, é como se cada quadrado grande, ó, nessa parte do quadrado, tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Então, tipo assim, é só vocês observarem, aqui são 7 quadrados e o quadradinho de separação. 7 quadrados e o quadradinho de separação. É mais ou menos isso que vocês têm que fazer, tá? Aqui o quadrado de separação. E eu já sei que chegando aqui, onde tem aqui as carreiras do quadrado maior, tem que ter 7 quadrados. Aqui, um quadrado. Aqui, 7 quadrados, tá? A gente vai fazer assim por toda a volta. Chegando aqui, tem que ter os últimos 7 quadrados, né? Lembrando que aqui a gente vai fazer... Eu volto aqui no finalzinho só pra explicar de novo, pra vocês não se perderem, tá? Aqui, gente, ó, então, tô aqui no finalzinho. Aqui tá o quadradinho da separação, e aqui tem que ter os últimos 7. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o 7º vai dar quando a gente fizer a última correntinha, e a gente fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha ali que a gente iniciou, tá? Esse é o 7º quadradinho, ó. Então, tá aqui, ó, o quadradinho da separação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Tá? Então, aqui, como a gente começou com aquele quadradinho que separa a manga da parte de trás, então, a gente sempre vai iniciar com 4 correntinhas, que é para formar o primeiro quadradinho de separação dos quadrados maiores, tá? Então, inicio com 4 correntinhas e faço aqui ponto alto sobre ponto alto. Aí, eu vou iniciar aquela primeira carreira de quadrados, que são os 7 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, é o meio desse quadrado grande. O que a gente faz? Uma correntinha, pula um ponto, novamente, 7 pontos altos. É o mesmo esquema dos quadrados, só que a gente tá trabalhando agora eles de lado, ao invés de estar trabalhando daqui pra cá, nós estamos trabalhando eles na lateral, tá? Eu vou fazer 3 quadrados, ó, 3 conjuntos de quadrados grandes, que foi a primeira carreirinha, depois eu formei os quadrados. Vocês podem ver que eles ficaram bem certinhos, ó. E se vocês fizerem que nem eu fiz, o de vocês também vai ficar tudo certinho, ó, quadrado com quadrado, tá?
Então, vou fazer 3 carreiras grandes de quadrado. Quando eu terminar a última carreira de quadrados, eu volto, que a gente vai fazer a carreira de ponto alto, onde a gente vai fazer diminuição, 2 carreirinhas de ponto baixo e a última carreirinha de acabamento, tá bom?